me chamo Marilena Ibarra Barroso. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês de um tema que representa bastante dificuldade para alguns dos meus alunos. São as chamadas palavras homófonas, les homophones en français. Isso tem representado algum problema, então eu decidi falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu dividi em 3 grupos. Eu parto do princípio que se a gente conhece a natureza dessas palavras, as coisas ficam mais simples e é mais fácil de escrevê-las com facilidade, tá? Então, por exemplo, pegando o primeiro grupo, você tem a preposição sur, que não é acentuada, em que você coloca je mets mon livre sur la table, que significa também em direção a, por exemplo, il y a une boulangerie sur ta gauche, é uma preposição também. Você tem o sur, que é acentuado, que significa certain, e que você diz, por exemplo, que é um adjetivo e que pode ser flexionado de acordo com o substantivo em que ele acompanha, ou o verbo, né? Você tem, que aí seria, no caso, um exemplo como, par exemple, je suis sûr d'avoir fermé la porte à clé. Também o sûr, ele pode significar fiable. Je vais faire cet investissement parce qu'il est sûr. Então, é no caso, sans danger, fiable. Eu peguei também a palavra chant, de canto, un chant religieux, par exemple, mélodieux. Você pode substituir por uma palavra une chanson mélodieuse ou une chanson religieuse. É uma maneira também de você ver se está escrevendo bem ou não. Você tem a mesma pronúncia por le champ, o campo. Je traverse ce champ. Você pode substituir je traverse ce pré. É uma maneira também de substituir por um sinônimo. E o terceiro grupo de palavras homófonas que eu escolhi seria o pré. Há muitos homófonos, né? Mas eu escolhi esse pré. Près de perto, asseyez-vous près de moi, s'il vous plaît, em que você tem um advérbio, né? E eu escolhi também vous êtes prêt, monsieur, que é estar pronto, préparé. Então você vê que trocando por sinônimos o près de asseyez-vous près de moi, ou proximité seria esse sentido. E l'autre, vous êtes prêt, monsieur, você estaria, vous êtes préparé. Então, passando a esta sinonímia, por exemplo, ou a classificação das palavras no uso gramatical, é também uma maneira interessante de escrever melhor. Bom, eu espero ter ajudado um pouquinho. Muito obrigada.